pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, né? Como vocês bem sabem, sou professora de matemática e a gente está aqui iniciando a sequência de aulas dessa semana para os nonos anos, né, gente? Só que em matemática a gente está dando continuidade ao conteúdo que a gente começou na aula passada, né? Na quinta-feira da aula passada, o professor Pedro começou aqui falando um pouquinho sobre a equação do segundo grau. A gente viu as principais relações iniciais, as observações que a gente precisava fazer, e aí eu vou trazer aqui numa revisão para relembrar vocês e a gente dá continuidade, tá certo? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas, professores e professoras da rede, tá bom? Então, né, gente, quem faz essa aula junto comigo aqui é o professor Tiago, né, apareceu aqui o avatar dele, e o formato da nossa aula possibilita isso, né, a ajuda mútua nessa produção. Também para o formato de assistir, né, para você ter acesso a essa aula, você pode ter acesso nesse momento, na televisão ao vivo, mas também depois através do celular ou do computador, né? Pelo celular, você acessa o nosso aplicativo. Devinho já foi bem rápido aí, já colocou os QR Codes para você fazer o acesso, tanto pelo sistema Android quanto pelo sistema iOS, tá bom? Então, você vai ser direcionado lá para a lojinha do aplicativo. Depois, quando você fizer o download, você acessa colocando a sua matrícula e a senha é a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá bom? Para que a gente consiga fazer essa interação, eu tenho aqui hoje a presença ilustríssima do professor Revoredo, que vai me ajudar observando ali o chat e dando seus comentários. E aí, professor? Fala, minha benção! Tô na área, viu? Se derrubar é pênalti. Fica ligado na hora de Briane aí, viu? E por essa, Bri, nem o futuro esperava. Não é que ele já começou dizendo aí, ó, o slogan que a gente estava falando aqui antes da aula, esse Revo é uma massa, né, gente? Então, trazendo essa ideia de interatividade, juntando com a ideia de acessibilidade, a gente tem aqui a Jéssica fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né? Ela adora matemática, gente. Ela tá na aula que ela tem assim, ó, o maior gosto de traduzir aqui junto com a gente, né, Jéssica? Então, vamos lá, ó. A ideia aí de ter o aplicativo é para que a gente consiga ter essa interação no momento da aula, né? Então, você aí, aluno, que já tiver com o aplicativo, acessa para colocar suas dúvidas e fazer seus comentários sobre a resolução dos exercícios, tá bom? Lá no YouTube já está disponível a primeira aula, né, a aula da semana passada. Se você perdeu essa aula, dá uma olhadinha lá, procura pela playlist do nono ano e verifica essa aula anterior. A gente vai dar continuidade aqui, eu vou lembrar de algumas coisas, mas mesmo assim é importante você verificar para pegar aí o gancho certinho e daí continuar com a aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá, professor Tiago já aparecendo aqui na tela, pedindo para a gente começar a nossa aula. Então, vamos lá, pessoal, vê. Na aula passada, a gente começou a trabalhar a ideia de equação do segundo grau, né? E por que que ela se chama desse jeito? E por que que a gente vai dar um nome, um tratamento diferente a essa equação, a esse tipo de equação, tá certo? A gente tem aqui o formato, né? A forma padronizada da nossa equação do segundo grau. Veja que a gente começa a relacionar esse segundo grau com algumas outras coisas que vão aparecendo. A primeira coisa é, aqui está a forma completa da equação do segundo grau. Ela vai ter 3 termos e esses termos eles vão ter aí associação ou não com a nossa incógnita, né? Com o valor que a gente quer descobrir, que nesse caso é o x, tá? Então aí está aparecendo para você ax² mais bx mais c igual a 0, né? Então, quando a gente consegue essa configuração, a gente tem aí a função do segundo grau. Mas esse a, esse b e esse c, professora, veio de onde, né? A gente tem que esse a, b e c são chamados de coeficientes. Então, vê, se a ideia é descobrir uma única letra, esse a, b e c, ele vai ter que ter a representação de um número, tá? Então, quando a gente começa a observar a ideia de resolver uma equação, eu preciso que a gente consiga diferenciar o que é incógnita, que é o valor que a gente vai querer descobrir, e o que é coeficiente. Nesse caso aqui, a gente está expressando a ideia da equação completa e colocando no lugar dos números que poderiam estar antes do x, as letras que a gente vai utilizar para representar através da fórmula ou de uma resolução, tá certo? Porém, aí a gente colocou, ó, o ax² ali no comecinho, então o a vai ser o coeficiente juntinho do x², vai ser o número
que vai aparecer coladinho ali com o x quadrado, tá certo? O B vai multiplicar o x e o C vai multiplicar x elevado a zero. Mas peraí, professora, o C não estava sozinho agora, né? Ó, quando eu voltei aqui, ó, só para a gente mostrar, o C estava sozinho. E como é que agora ele apareceu multiplicando o x elevado a zero? Lembra que na aula passada, com o professor Pedro, eu comentei que a gente ia precisar de vários ganchos de outros conteúdos. Aqui a gente está trabalhando a ideia da potência, né, gente? Então, quando a gente tem um número elevado a zero, como eu tenho esse x aí no C, a gente vai ter isso igual a 1. Qualquer valor elevado a zero vai ser igual a 1. É só para você perceber que o coeficiente que a gente está querendo colocar, o A, B e o C, sempre pode aparecer multiplicando o x. Só que como no caso do C, o x é elevado a zero, esse número não vai precisar aparecer, essa letra, porque vai ficar 1 vezes o C. Então, vai ficar o próprio C, né? Ainda, observando a ideia da potência, a gente tem ali, ó, x elevado ao quadrado, é o expoente mais alto que a gente tem, né? Esse 2. Por isso que a gente vai chamar de equação do segundo grau, porque o grau maior, a potência maior que vai aparecer nessa conta é o 2 ali em cima do x. Você observa que os outros valores do expoente, né? Tem o 1 ali, ó, x elevado à primeira com o b, e tem o zerinho, que a gente disse que não precisa aparecer, é só para você entender que ali também poderia ter um x que vai estar elevado a zero. Então, 2, 1 e 0, o maior expoente que a gente tem é o 2. Por isso que se chama equação do segundo grau, tá? Então, ó, é bem importante que a gente consiga fazer a associação de acordo com a posição que cada letra vai ocupar. Mais na frente, nas aulas seguintes, a gente vai ver algumas fórmulas, algumas resoluções que vão depender da posição que essas letras ocupam, tá? Então, aí a gente está colocando A, B e C, porque a gente vai utilizar esses coeficientes para gerar essa relação, tá bom? Então, observa que o A sempre vai ser um número que multiplica o x quadrado. O B sempre vai ser o número que multiplica o x elevado à primeira, né? Ou apenas o x. E o C vai ser o número que está sozinho, ou nesse caso aí, multiplicando o x elevado a zero. Que, de novo, é igual a 1 e multiplicado pelo C vai dar o próprio C, tá certo? Então, vamos lá, né? Importante. A gente tem ali, ó, o A tomando aquela ideia de chamar a atenção. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, esse grau 2, ele tem que aparecer na minha equação. Então, existe a possibilidade de outras letras serem zero. Eu posso ter o B igual a zero, e essa parte aí, esse membro da equação, ele vai desaparecer, né? Eu posso ter o C igual a zero, eu só não posso ter o A. Porque se o A for igual a zero, a gente vai ter ali, ó, A que multiplica x elevado ao quadrado. E se for zero, o que é que vai acontecer? Zero que multiplica x elevado ao quadrado vai dar zero. E a minha equação do segundo grau deixa de ser a equação do segundo grau. Esse termo aí, ó, esse pedacinho x quadrado, ele vai virar zero e vai sumir da minha equação, restando somente a parte do b e do c, por exemplo. Então, a gente tira o termo quadrado e significa que a gente não tem mais uma equação do segundo grau, tá certo? Esse a não pode ser zero, porque ele multiplica o x quadrado, que é o que faz com que a gente chame essa equação do segundo grau. Deixa eu perguntar aqui ao professor Revoredo se ele está entendendo isso e verificar ali se tem algum comentário. E aí, professor? Tô entendendo tudo aqui, viu? A equação do segundo grau é massa, eu gostava de fazer, mas faz muito tempo, viu? Faz muito tempo. E o chat aqui continua paradinho, se fosse água, tava cheia de dengue. Gosto dos comentários de eu, é o mais engraçado que tem. Então, vamos seguindo por aqui, gente, ó. A gente vai passar para a ideia do B, e o B, sim, multiplica o x elevado à primeira, né? E a gente vai ter que fazer essa associação. E já agora esse B pode ser zero? A gente falou que pode, né? Tenha cuidado somente com a posição que ele vai ocupar ali, porque ele vai multiplicar o x, mas pode acontecer. E o último termo, que seria o nosso C, multiplica x elevado a zero. De novo, não esquece, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, a gente pode trabalhar com essa ideia sem precisar colocar esse x elevado a zero aí no finalzinho, que é como a gente vai ver nos próximos exemplos, tá bom? E aí, a gente tem os nossos coeficientes. Nessa ordem,
A, B e C, onde a gente vai ter o A multiplicando o x quadrado, o B multiplicando o x e o C sozinho ou multiplicando o x elevado a zero, que não precisa aparecer, tá certo? Então, né, Tiago coloca esse sinal aí de atenção, de alerta, por quê? A gente vai observar que, dependendo da maneira como a gente verifica uma equação do segundo grau, a gente vai observar quais são os tipos que a gente tem e quais as resoluções possíveis. Eu acho que vocês devem ter ouvido algumas maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Há pouco eu estava conversando aqui com o Gil e ela disse, olha, professora, eu só me lembro desse negócio aí, tá certo? Esse eu aprendi, porque a gente vai fazer com muita frequência. Mas hoje a gente vai abordar dois tipos, na verdade vai relembrar, né? Dois tipos de resolução de equação do segundo grau que ainda não precisa de fórmula, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente observa a equação do segundo grau, a gente viu que tem 3 coeficientes, né? O A, B e o C. E a gente viu que o A não pode ser zero, mas nunca, nunca mesmo. Só que, se a equação for completa, os 3 números vão ser diferentes de zero, ou seja, vai aparecer os 3 pedacinhos da equação. O A, o B e o C não vão poder ser zero e a gente vai ter aí 3 pedacinhos nessa equação, tá certo? E se a equação for incompleta, a gente pode ter o caso que o B é igual a zero, a gente comentou no comecinho da aula, né? A gente pode ter o caso que o C é igual a zero e a gente pode ter o caso que os dois são iguais a zero. Então, a gente precisa aí verificar que maneiras eu posso utilizar para resolver esse tipo de equação, tá certo? Bom, se o B for igual a zero, lembra, né? A gente vai tirar aquele termo e vai ficar uma equação desse jeitinho aí, ó. Vai ficar ax quadrado mais c igual a zero. O bx, que era aquele termo que ficava no meio, ele desapareceu da minha equação. Então, a gente já não tem mais os 3, agora a gente só tem 2 termos aí, né? 2 pedacinhos na minha equação, que a gente vai ter uma maneira de resolver esse tipo, tá? E se a gente tiver o caso seguinte, né? Se a gente tiver o C igual a zero. A gente agora vai ter esse finalzinho, ó, o C desaparece e o BX está lá, porque o B agora ele pode ser um número, mas o C ele saiu da minha equação. Então, a gente tem ax quadrado mais bx igual a zero. Então, você percebe que acaba sendo bem intuitivo, né? Se a gente começa pegando essas observações desde o comecinho da aula, você percebe que a manipulação de ter um número na frente da letra, né? Um coeficiente na frente da incógnita, ó, falei dos dois jeitos para você lembrar, iguais a zero, a gente pode ter. O único que não pode ser o zero é o A, porque senão deixa de ser a equação do segundo grau. Não esquece disso, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau nesses formatos que a gente viu? Na equação onde o B é igual a zero, a gente vai perceber que ela vai ficar desse tipo aqui, ó. Vamos ver. Ax quadrado mais c igual a zero. Então, vamos ver aqui qual foi a ideia técnica que a gente vai utilizar para fazer essa resolução. A gente acaba transformando a ideia de resolver a equação do mesmo jeito que a gente faria uma equação do primeiro grau. Você lembra como é que resolve uma equação do primeiro grau? A gente tem que, a ideia inicial é deixar a incógnita sozinha, né? De colocar a incógnita em evidência. E para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manipular os outros termos para que a gente consiga deixar essa letra, né? Essa incógnita sozinha de um lado e a operação toda acontecendo do outro lado da equação. Só que essa ideia lembra para a gente que eu preciso trabalhar operações inversas, né? Porque se a ideia é deixar a incógnita sozinha de um lado, tudo que está acontecendo no primeiro membro da equação vai passar para o outro lado com a operação inversa dela. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui a gente tem um lapisinho, a gente já fez essa conta na aula passada, mas só para a gente relembrar, a gente tem ali, ó, 2x quadrado menos 50 igual a zero. Então, se eu tenho menos 50, ele passa para o outro lado sendo 50 positivo, né? E depois, se eu tenho o 2 que está multiplicando, ele passaria dividindo o 50. Ia dar 25. E aí a gente tem que o x quadrado dando 25,
o x ele vai ficar sozinho e a operação inversa da potência, anote isso aí, é a raiz quadrada nesse caso, né? A potência do segundo grau, a gente vai ter a raiz quadrada, tá certo? Raiz quadrada de 25 dá mais ou menos 5. E foi aí onde a gente parou na aula passada e disse, gente, toda vez que a gente tiver a raiz quadrada, nesse caso a gente teve de um número positivo, então dá para calcular nesse momento, a gente vai ter duas respostas possíveis. A gente vai ter o mais 5 e a gente vai ter o menos 5. E aí eu lembrei a ideia dos sinais, né, gente? 5 vezes 5, se for positivo, vai dar 25. E menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá o quê, Revo? Dá mais, aí dá certo. Tô de olho aqui, viu? E aí a gente vai ter 25 também como resposta, né? Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 e a gente vai ter o mesmo valor utilizando dois números que são diferentes. É aí onde a gente começa a perceber que, outra observação, se a equação é do segundo grau, normalmente ela vai possuir duas respostas, ela vai possuir dois valores. Então, a gente começa fazendo conexões entre essa ideia de ser uma equação do segundo grau, da maneira de resolver essa equação, que esses números na frente das letras, eles importam, e se a gente tiver uma forma incompleta, a gente vai usar essa mesma estratégia, resolvendo como se fosse uma equação do primeiro grau, utilizando a ideia das operações inversas, beleza? Achando aqui, nesse caso, duas respostas para ele. E aí, professor Revo, se eu tenho algum comentário a fazer até esse primeiro momento da nossa aula? Tenho sim. Tem alguns comentários, né? É muito massa, né? Fazia um tempo que eu não brincava com a equação, né? Mas é uma pergunta, inclusive. Esse coeficiente ABC, essas incógnitas, ela pode ser qualquer letra ou tem que ser sempre A, B e C? Esse Revo tá prestando atenção mesmo, viu, gente? Ah, mas sou jogador caro. Então, né, gente, o A, B e o C, eles estão ali para tomar a posição de um número, tá? É tanto que o nosso A agora, Revo, é o número 2. Então, a ideia é que a gente consiga posicionar essa referência da equação. Podia ser qualquer letra, mas como a gente vai utilizar mais na frente aquela equação famosa, sabe? Que eu vou precisar dessas letras. A gente coloca para tornar essa referência mais fácil, mas a letra podia ser qualquer uma, desde que você lembrasse a posição para usar na fórmula depois. Entende? Então, ó, Revoredo aqui, ó, top, minha gente. Daqui a pouco ele vem no meu lugar, dar aula de matemática. Iludido é pior do que doido, não sei nem para onde é que vai. Vamos embora aqui. A gente resolveu a forma incompleta, foi o exemplo da aula passada, e quando a gente começa a perceber essa relação entre, é do segundo grau, tem dois valores possíveis, a gente já começa a desconfiar de coisas que só dá um número. E por que só dá um número? A gente vai ver isso mais na frente, tá? Vamos dar continuidade aqui. Eu coloquei aqui um exemplo, né? O professor Tiago colocou, na verdade, e eu apresentei para vocês, junto com o professor Pedro na aula passada, esse desafio. E o desafio falava assim, ó, há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 300. Quais números são esses? Quando a gente trabalha com esse tipo de problema, a pergunta ela tem que ser muito bem detalhada, né? Você tem que entender cada passo. Então, você vai pegar ali, ó, um número elevado ao quadrado e o triplo é multiplicar por 3, né? Então, 3 vezes um número elevado ao quadrado vai dar 300. Tenho certeza que na cabeça aí, no instante, você fez a conta, né não? A gente pode escrever essa equação desse jeito, ó. 3x² igual a 300. E aí a gente já está resolvendo uma equação do segundo grau. Esse 300 aí poderia estar no lado contrário, como menos 300, igual a zero. Então, a gente teria uma equação do segundo grau também incompleta. Mas a gente já começou utilizando essa ideia da equação quase prontinha aí para resolver, ó. Então, vamos continuar a ideia da resolução. Como a gente fez a ideia da operação inversa, o 3 está multiplicando o x². Se está multiplicando, o contrário disso é dividir, né? Então, ele vai passar para o outro lado da equação fazendo essa divisão. E 300 dividido para 3, a gente vai ter isso igual a 100. Beleza, então o meu x² já vai ser 100. A gente viu na aula passada que a operação inversa da potência, ela é a raiz quadrada, né? Ela é a radiciação. Então, quando a gente vai passar agora, calculando a raiz do 100, a gente vai achar quem? Dois valores de novo, né? Apareceu aí mais ou menos o 10. E esse mais ou menos o valor 10 é aquela ideia de 10 vezes 10 positivo vai dar 100.
E menos 10 vezes menos 10 também vai dar 100, tá certo? A gente já começa a perceber esse tipo de resolução. A gente separou aqui, ó, o mais 10 e o menos 10, para você perceber que sim, são dois valores que respondem a essa pergunta de ter ali dois números cujo quadrado, o triplo do quadrado, perdão, é igual a 300, tá bom? Então, a gente já começou escrevendo o problema, resolvendo esse problema e concluindo que a equação do segundo grau, nesse formato aí, a gente conseguiu achar esses dois valores para resolver essa situação, tá bom? Se a gente for verificar se isso realmente dá certo, a gente tem ali, ó, o triplo do quadrado é igual a 300. Então, a gente tem o 10 elevado ao quadrado vezes o 3. 10 elevado ao quadrado vai dar 100 e 100 vezes o 3 vai dar 300. Tá certo, tá? Se a gente for fazer a segunda verificação, a ideia vai ser a mesma, ó. Deixa eu passar aqui. Eita, já respondi mesmo antes de coisar. Vem mesmo como eu sou apressada. Vamos para o próximo. Agora sim. A última verificação. 3 vezes menos 10 elevado ao quadrado. A gente vai ter menos com menos dá o quê, Revo? Mais. Esse erro tá top. E a gente vai ter menos 10 elevado ao quadrado igual a 100. 100 vezes o 3 vai dar 300 também. Então, a gente aí já tem, mais uma vez, verificada as duas respostas como certas. Se eu pegar o 10 ou se eu pegar o menos 10, a minha resposta dá 300 do mesmo jeito, tá certo? E aí, a gente conseguiu verificar essa última. Vamos continuar com a próxima coisa. Pronta. Agora sim, vou começar a argumentar já para a próxima aula. Tô ligada já que a gente precisa aqui correr um pouquinho, né, professor? Fica à vontade. E aí a gente vai observar, ó, nessa primeira aula, a gente verificou, primeira aula da semana, né? A gente verificou aqui, de novo, a revisão de como identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. O professor Revoredo aqui colocou uma dúvida bem interessante sobre os coeficientes. Então, sim, pode ser qualquer número, mas a gente coloca o A, B e C para que você consiga associar com a fórmula que vai ser apresentada depois. Também como as possibilidades da gente ter uma equação reduzida ali, né? Uma equação incompleta, na verdade. E aí, quando a gente tem essa equação incompleta, o que a gente faz? A gente tem que usar aquela habilidade de resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, utilizando, pelo menos nesse primeiro momento aqui, a maneira de deixar a incógnita do lado, a letra do lado, e passar os cálculos para o outro lado com a operação inversa, tá certo? Na próxima aula, a gente vai explorar uma outra ideia de resolver essa equação. A gente verificou quando o B é igual a zero, não foi inicialmente? A próxima ideia que a gente vai utilizar é quando o C for igual a zero. O que você pode fazer aí? Já ir pesquisando qual que é a maneira de resolver esse tipo de equação e também verificar as aulas anteriores, né? Para a gente pegar o gancho certinho aqui da aula, tá? Então, quando o C é igual a zero, a gente já viu que a equação fica desse jeitinho aqui, ó. Ax quadrado mais bx igual a zero. Quem desaparece é o finalzinho aqui, que seria esse C, e o B, ele fica multiplicando o x aqui no final. Agora, a gente já não consegue mais enxergar aquele C sozinho, né, aquele número sozinho, para que a gente consiga resolver esse tipo de equação. E aí, qual que seria a nossa estratégia para que a gente conseguisse sair desse tipo de resolução aí e descobrir quais são os valores dessa equação, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse vai ser o formato que a gente vai utilizar na próxima aula, tá certo, gente? Comparando aí as maneiras completas e incompletas, na próxima aula a gente vai trazer esse segundo modelo e na última aula a gente vai trazer o modelo completo de resolução de equação, que é aquele que aparece ali em cima, onde A, B e C são diferentes de zero, tá bom? A ideia inicial é a ideia da fatoração. E aí eu me lembro de preparar uma aula junto com o professor Tiago, falando sobre essa estratégia. Como que a gente faz a fatoração de alguns números? Uma dica interessante é você olhar lá no canal do YouTube, que a gente já tem aula falando sobre isso, tá certo? Toda vez que a gente vai dar uma aula, principalmente aqui no 9º ano, que a gente já está pegando o finalzinho, né, da parte do ensino fundamental, a gente sempre recomenda aulas anteriores, que ajuda com que você tenha o comecinho desse raciocínio, que você reveja essa técnica para a gente conseguir aplicar direitinho, tá certo? Então, olha essa ideia aqui, ó. 2 vezes x² mais 4x igual a zero.
Eu vou deixar essa ideia aí para vocês começarem a fazer as resoluções, para vocês tentarem resolver de acordo com o processo de fatoração, tá bom, gente? Revo, palavra para você. Fala, galerinha. Gostaram da aula? Aula massa, né? A brincadeira vai ficar boa quando o Bhaskara entrar aqui no estúdio. Bom, espero que tenham gostado, né? Por essa nem o futuro esperava. Até a próxima, viu? E é isso, gente. Ó, eu vou encerrando por aqui, para não pegar mais um tempinho. Aqui na frente o relógio já tá chegando aqui no 26 e eu preciso finalizar, porque os meninos têm uma aula massa que prepararam com muito carinho para vocês, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Agradeço a produção, a Jéssica e a Revoreto, que estava aqui comigo, tornando essa aula cada vez mais descontraída, tá bom? Um cheiro, gente. Até a próxima.